Olá! Hoje iniciamos mais um programa Saúde em Foco e o tema será Amamentação e Desenvolvimento Sustentável, que será o slogan da Semana Mundial de Aleitamento Materno, que acontece todo ano, na primeira semana de agosto. Então hoje temos convidadas para a gente poder abordar um pouco mais sobre esse tema tão abrangente que é o aleitamento materno. Então gostaria de começar comentando com a nutricionista Camila, né, como é que tu pensa, como é que tu vê esse novo slogan, né, deste ano, Amamentação e Desenvolvimento Sustentável? Achei bem interessante a proposta, vai de encontro, né, com os objetivos do desenvolvimento do milênio, então pensando nessa questão da saúde, prevenção e sustentabilidade na vida adulta, acho bem prudente para o momento atual que vivemos, assim. Isso, e Cristina, né, como psicóloga, tu consegues ver, né, o papel do psicólogo também nessa questão de sustentabilidade, de desenvolvimento? Olha, Fran, eu tenho visto cada vez mais, assim, os pais e as mães preocupados com o cuidado satisfatório ao filho e um cuidado abrangente. Então, quando a gente destaca a questão da sustentabilidade, nós podemos pensar que os pais e mães, a mãe quando amamenta, o pai quando apoia o aleitamento e o restante da família também, a gente pode pensar que eles podem estar, além de cuidando do seu filho, de um modo muito satisfatório, né, muito positivo, eles também estão contribuindo para a sociedade como um todo, né? Isso faz diferença. Eu vejo que hoje pais e mães não estão mais somente focados na saúde, no bem-estar, no desenvolvimento do seu filho, mas também pensando na formação de uma cidadania, né, de um filho, de uma criança comprometida com o meio ambiente, com as pessoas e com a sociedade em geral. Então, é interessante, as famílias sentem que fazem muito bem para o seu filho e fazem também a diferença na comunidade, né? Então, esse slogan é bacana também por isso, né? Sentir que faz a diferença para a saúde do seu filho e para a sociedade, isso traz um bem-estar importante, né, para toda a família. Então, quanto aos aspectos emocionais, eu acho que esse slogan tem esse impacto também. E Camila, tu consegues perceber assim na tua prática do dia a dia as famílias mais empoderadas ou com uma necessidade de não pensar só nos benefícios para o bebê, mas de uma forma mais geral, assim, como é que as famílias lidam com a questão da compra, né? Eu fico sempre lembrando, assim, dos chás de bebê, né? Que as mães ganham aquele monte de acessórios de amamentação e de monte de acessórios que a criança vai poder usar e que nem se sabe se vai ser necessário, né? Então, quanta compra também não tem por trás de tudo isso, né? O quanto alguns produtos são de fato desnecessários e não vão nem ser utilizados pela família, né? Então, nas mães que eu acompanho durante a gestação e desde esse momento a gente já vem fazendo essa conversa sobre o aleitamento materno, a gente já vem fazendo então essa questão, já pensa, né, nessa questão da sustentabilidade desde então, porque orienta as mães a não ficarem comprando os produtos desnecessários, aguardar o momento, se caso surja alguma dificuldade, o que pode vir a precisar usar, né, e não ficar fazendo grandes estoques e listas, né, nesses chás de fato, né, que acabam ganhando coisas que muitas vezes nem utilizam. E que às vezes atrapalham ainda, né? Porque aí ficam testando um monte de acessórios para fazer dar certo, né? E às vezes acaba atrapalhando mesmo, né? Uhum. Eu vi que a Angeline gostaria de fazer alguma contribuição. Eu gostaria de perguntar para a Camila, como é que ela vê essa inserção, né? A questão dos familiares também, esse bebê inserindo na escolinha, nas creches, né? Nessa forma de sustentabilidade mesmo. Existem hoje em escolas, né, que a gente sabe que já não levam nem mamadeiras, os pais já são orientados a não estar levando, para eles poderem consumir em copinhos, né? Já são orientados dessa forma, mas questão também psicológica, né, dos pais. Meu filho, eu sempre fui criado, a história familiar foi criada, né, sempre com mamadeira, com bastante coisas, conforme essa questão deles estarem ganhando também bastante coisas. Como é que tu vê isso? Como é que é a realidade hoje em dia, né, dessas mães?
Pensando na situação que a gente preconiza, recomenda, né, de um aleitamento materno exclusivo por 6 meses, complementado por até 2 anos ou mais, então que a partir do 6º mês introduz a alimentação, né, da criança, o que acontece também nesse momento é muitas vezes a mãe retornando ao trabalho, a criança frequentando creches, enfim. O que eu percebo muito na prática é que às vezes aquele bebê que mama exclusivamente no peito, ele nem se adapta muito a uma mamadeira, ele nem gosta muito, né? Ele gosta de mamar no seio da mãe. Então, muitas vezes na escola, se a mãe não tem a possibilidade de ir até a escola amamentar, a oferta em outros utensílios que não mamadeira eu acho muito mais adequado, pensando por essas questões e pelo conceito da sustentabilidade também, com certeza, né? Que acaba gerando também menos resíduos, Exato. né, no meio ambiente, tudo. Então, essas mães precisam ter um acompanhamento e uma orientação maior, né, de não estar gerando, até mesmo o aleitamento materno tem todos os nutrientes saudáveis e necessários para os bebês, né, e acabam não precisando ter essas mamadeiras. E depois desse certo período que não vai ter mais o aleitamento materno, já estão sendo orientados a não consumir também muita mamadeira, os resíduos também nas fraldas, né? Todo o aleitamento materno vai estar gerando um resíduo menor no meio ambiente, né? Uhum. E eu fiquei pensando também agora nessa questão, né, da volta ao trabalho, que às vezes é muito associada, né, com o desmame. Eu vou voltar ao trabalho, então já vou utilizar uma fórmula, um outro tipo de aleitamento, de leite para poder voltar ao trabalho, né? E a gente sabe que não é assim que poderia acontecer, né? E aqui em Santa Maria a gente infelizmente não tem um banco de leite também para essas mães, né, de início. Mas como é que vocês têm visto, gurias, assim, né, essa questão das mães voltarem ao trabalho? Acho que a angústia de voltar ao trabalho, como manejar a extração de leite, a ordenha, como oferecer. Na verdade, esse momento para a mãe é um momento bem... ela se preocupa muito, então muitas vezes ela chega no consultório buscando as orientações para o processo de introdução alimentar e as dúvidas de como vai seguir o processo de amamentação. Então, a gente vai orientar uma ordenha adequada, um armazenamento desse leite, ver como é que vai estar a rotina dessa mãe, se ela pode, de repente, sair em algum horário do trabalho para ir amamentar o filho, né? Mas não é necessário incluir a fórmula, até porque a criança já vai estar recebendo outros alimentos e tem muitas mães que conseguem organizar muito bem isso, em amamentar no período da manhã, do meio-dia, final da tarde e noite. E fora esses horários a criança vai estar recebendo outros alimentos, né? E tu falaste em armazenamento de leite, então as mães podem armazenar o leite materno em casa. E como é que elas fazem esse processo? A recomendação seria de armazenar em geladeira por até 12 horas, né? Fazer o processo de ordenha, pode ser feito manual ou através de uma extração com utensílio de bomba, né? Mas a extração manual normalmente é o que elas mais se adaptam, enfim. Armazenar por até 12 horas de geladeira e por até 15 dias congelado. A gente orienta a usar vidros, né, guardar em vidros, né, esterilizados, higienizados, né, e também é um utensílio que a gente faz um reaproveitamento, né, pensando nessa questão anterior que a gente vinha conversando. Eu fiquei pensando, Fran, na questão do retorno ao trabalho. Nós conversamos no ano passado a respeito disso, né, que era o tema da campanha mundial do aleitamento, e eu acho que tem uma situação ainda mais grave, que é quando a mulher prevê que vai retornar ao trabalho, quando o bebê tiver 4 ou 5 meses, às vezes consegue, né, férias, enfim, prolonga um pouquinho, ou 6 meses, se puder, e muitas mulheres acabam iniciando a introdução da mamadeira ou do complemento muito antes, como forma de treinar o seu bebê, para que quando... Então, esse desmame é ainda mais precoce, né? Alguns bebês a gente sabe, a gente oferece a mamadeira aos 3 meses, porque eu prevejo que aos 4 ou aos 5 eu terei que voltar a trabalhar, e ele em pouco tempo ele desmama, porque realmente é uma experiência diferente. Eu acho importante dizer isso porque muitas vezes eu sou questionada sobre mulheres que têm dificuldade para cuidar de um bebê. E de como faz? E eu costumo dizer, bom, nenhum bebê deveria ficar sob a responsabilidade exclusiva de uma mulher, né? Acho que começa por aí. Nasce um bebê, esse bebê não é de uma mulher.
né? Ele é de um casal, de uma família, e ele é também da sociedade como um todo. Todos nós somos responsáveis pelos bebês que nascem, né? Nós temos essa responsabilidade social. Então, com relação ao aleitamento, da mesma forma, esse bebê e essa mulher, a mãe dele, deveriam ser ajudados, auxiliados nesse processo, né? Então, eu digo isso, assim, o retorno ao trabalho não é necessariamente desmame. Existem várias alternativas, o bebê aos 6 meses começa a se alimentar com outras coisas, né? E é muito... as mulheres sentem-se muito gratificadas quando elas conseguem manter o aleitamento depois do retorno ao trabalho. Então, tem esse impacto emocional importante, que é para o bebê, que é muito bom que quando a mãe volta para casa, ele tem esse contato íntimo, um resgate do contato íntimo com a mãe, que é muito específico do aleitamento, né? E também, então, e para a mulher é muito importante, assim, ela sente autoeficácia, ela sente que ela é capaz, ela sente que ela superou mais essa diversidade, mais esse desafio, mas ela não consegue isso sozinha. Então, né, lembrando isso, assim, de que o bebê é um bebê da família e o aleitamento só é efetivo com apoio. E realmente isso acontece muito, né, das famílias começarem a introdução antes, muito bem lembrado. Antes, E infelizmente, né, muitas famílias ainda têm, né, não têm o recurso, não têm informação e começam oferecendo leite de vaca ou outros leites. Eu até gostaria de aproveitar, né, que nós temos uma gastropediatra aqui colaborando conosco. Camila, assim, o que tu pensa? Como é que a criança, que prejuízos essa criança pode ter sendo alimentada, né, tão cedo com leite de vaca? Uma coisa que a gente nunca vai poder oferecer no leite de vaca ou nas fórmulas especiais de primeiro semestre é a imunidade, né? Aqueles anticorpos que o leite, que é o processo do leite materno, vai conseguir transferir para o bebê, né? Acho que isso é o fundamental, né? A boa nutrição nos primeiros 1000 dias de vida, que a gente tem falado muito também, né? Vai acarretar na vida adulta uma série de prevenção de doenças cardíacas, diabetes, colesterol, né? Então, tentar oferecer o melhor leite possível para esse bebê é um privilégio, né, para essa mãe. Se essa criança não puder mais ser amamentada a partir do 6º mês, que até o 6º mês seria o ideal, pela quantidade de proteína, de calorias, de carboidratos, os nutrientes que o leite materno não vai ter no leite de vaca ou na fórmula industrial, né? Porque é uma coisa cultural, né? O leite de vaca foi feito para o bezerro, né? É uma coisa cultural. A gente introduziu o leite de vaca na nossa dieta, né? Então, aquela criança que puder, depois de 6 meses ou até os 2 anos, ter um contato com a fórmula ou com o leite materno, infinitamente vai ser... vai estar à frente dos que não conseguiram ter essa nutrição, né? E muito bem lembrado essa questão dos 1000 dias, né? Não só dos 1000 dias em questão da nutrição, né? Mas toda essa campanha, esse envolvimento mundial de como a gente tem que cuidar bem das nossas crianças para a gente ter uma população, né, economicamente mais sustentável, com uma educação melhor, né, em termos de capital humano e tudo isso. Então, realmente, bem lembrada essa questão, né, da nutrição nos primeiros 1000 dias. E, Mariana, tu querias comentar sobre essa questão? Sim, eu gostaria de fazer uma pergunta para a Nutri Camila, que como que as mães elas podem agir frente à introdução alimentar, uma vez que elas vêm amamentando exclusivamente a criança, como que elas podem agir da melhor maneira possível, que alimentos ofertar, que alimentos não ofertar, para seguir essa questão dos 1000 dias, uma boa nutrição, um cuidado, né, bem específico para essas crianças. Então, nós orientamos, então, o aleitamento materno exclusivo até o 6º mês e, a partir daí, a introdução dos alimentos, como tu comentou. O que hoje se recomenda, né, os órgãos do Ministério da Saúde, Sociedade Brasileira de Pediatria, né, então, recomenda a introdução dos alimentos gradualmente, no tempo da criança. Os alimentos que a gente inicia normalmente são os grupos alimentares, né, que devem estar na nossa alimentação, as frutas, né, os alimentos as leguminosas, as proteínas, carboidratos, os vegetais em geral. Então, na verdade, a gente orienta o processo de introdução alimentar para a mãe de uma forma gradativa. A criança vai passar a ter outra forma de alimentação
não só mais o seio, né, não só mais o líquido, o leite, ela vai começar a se alimentar de alimento sólido, é importante ela estar madura, por isso a recomendação do 6º mês, por toda a maturidade gastrointestinal, né, de desenvolvimento, a criança já tem tônus para ter uma postura para estar sentada, para receber o alimento, já tem coordenação motora oral suficiente para poder fazer esse processo também, né, de mastigação mesmo sem dentição. Então a gente orienta a oferecer os alimentos amassados, né, não liquidificados, de fato pensando nesses estímulos assim também. Então seria a introdução através desses alimentos iniciais e gradativa e evoluir no ritmo e no tempo de cada criança. A gente estabelece algumas orientações, mas isso é bem particular de cada paciente, assim. E isso também vem bem ao encontro, né, do desenvolvimento sustentável, porque até os 2 anos não seriam recomendados alimentos industrializados. Então é mais, né, uma ação que a gente pode fazer em prol dessa campanha deste ano. Luciane? Eu gostaria de perguntar para ti, Cris, assim, a gente sabe então que o aleitamento materno é a forma mais eficaz e mais eficiente, a melhor forma de alimentar o nosso filho, né? Como ficaria então a família frente àquela mãe que não pode amamentar, que ela traz todo aquele conhecimento durante a gestação e ela se depara com essa dificuldade? Na verdade, eu gostaria até de saber como deveria agir o seu companheiro, né, o seu esposo, frente a toda essa situação, porque eu acho que ele seria a pessoa mais direta, né, e ali junto com aquela mãe e com seu filho. Como que com esse esposo deveria agir nessa situação? Ai, que bom que tu perguntaste isso, porque sempre que a gente fala em aleitamento, eu procuro uma oportunidade de fazer a ressalva, que são esses casos. Nós, como profissionais, nós temos um desafio, que é apoiar as famílias que querem, que desejam e que podem amamentar e mostrar os benefícios e tudo mais. E, por outro lado, apoiar as famílias que por alguma razão não conseguem, né? Então, a mulher pode não poder amamentar, ela pode não desejar amamentar. É muito importante, do ponto de vista emocional, que haja um desejo, né, da mulher em amamentar, porque senão se perde muito, né, com relação a esses aspectos psicológicos. E também, às vezes, a criança tem algum impedimento, né? Então, isso é mais raro, mas acontece. Então, eu procuro dizer que o aleitamento, ele se insere numa cena de cuidado satisfatório, né? Então, inegáveis são os benefícios do aleitamento, do ponto de vista da mulher, do ponto de vista do bebê, do ponto de vista do vínculo que eles estabelecem, e daí todos os demais que as meninas já disseram. Porém, como a gente conhece crianças que foram amamentadas no peito e que não se desenvolveram bem com relação a seus aspectos emocionais, e outras que foram amamentadas em mamadeira e se desenvolveram bem. Então, quer dizer que amamentar simplesmente no peito não garante saúde emocional, né? Não é o suficiente. Ela se insere nessa cena de cuidado porque cabe aos cuidadores, pai, mãe e demais familiares, sustentar emocionalmente a criança no seu processo de desenvolvimento. Então, quando eu recebo uma situação como essa, de que a mulher não deseja amamentar, ou não pode, ou o bebê não pode, por alguma razão o aleitamento não se estabelece, eu procuro mostrar para a família isso, de que existe uma forma de cuidado satisfatório ao bebê, que inclui todo o desenvolvimento emocional dele e cujo aleitamento não é primordial, fundamental, essencial, é importante, mas não é fundamental. A gente tem como cuidar muito bem de um bebê, promover o desenvolvimento saudável dele nos aspectos emocionais, sem que o aleitamento esteja presente. Então, o companheiro e os demais familiares têm também um papel muito importante, né? Que é ir mostrando para essa mulher do quanto ela sabe cuidar bem desse bebê, do quanto ela é capaz de fazer outras coisas, do quanto se transmite afeto importante quando alimenta o bebê com mamadeira, ou quando troca a fralda, ou quando banha o bebê. O aleitamento tem que ser encarado como mais um processo, assim, inserido nessa cena mais abrangente de cuidado. Então, não é fácil, né? Principalmente quando há um desejo da mulher amamentar e por alguma razão isso não acontece. Não é fácil, mas, enfim, cabe nós, aos profissionais e também à família, fornecer esse apoio nesses casos, né? Cris, eu acho também importante, né, que às vezes as mães gostariam muito de amamentar, têm esse desejo, mas existem dificuldades que são particulares, são peculiares da amamentação, né? Porque nós tínhamos uma geração
de mães que amamentavam e acabavam passando as informações para as outras mulheres. Isso acabou se perdendo um pouco, né? Então, hoje, amamentar é uma tarefa difícil, né, para a maioria das mães. Não é um processo natural e que ocorre muito facilmente. Então, não é só as mães que têm essa dificuldade, não significa que elas tenham, né, que parar de amamentar. E até lembrei, né, Camila, de quantas mães procuram quando já estão, assim, no limite, procuram ajuda profissional quando já estão no limite, assim, do estresse psicológico ou de dor física mesmo, né, nesse processo de amamentação, que nem sempre precisaria ocorrer. Então, hoje, essas cuidadoras, as famílias, né, as mães e avós que ajudavam nesse processo, estão sendo aos poucos também ajudadas e apoiadas pelos profissionais, né? Então, até queria ouvir um pouco de ti, Camila, assim, quando é que tá na hora de pedir ajuda, né? Na verdade, hoje eu costumo sempre fazer essa fala para as famílias, assim, né? Que eu acho muito importante a consulta que vai o pai, vai a mãe, ou o atendimento que a gente acaba realizando a domicílio mesmo, porque às vezes estão numa situação que precisam de uma assistência um pouquinho mais especial, né? Na verdade, eu penso que tem que começar da prevenção, né? Então, desde a gestação, se a mãe puder, estar buscando informações, orientações, tentando prevenir ou entender um pouquinho mais do que pode vir a acontecer ali para frente, né? Então, muitas vezes está tudo correndo muito bem e não busca nenhum auxílio porque está tudo certo. Em poucos dias ou às vezes em menos de um dia a situação muda muito no cenário e aí para buscar ajuda acaba esperando um limite que muitas vezes, não digo que é tarde, mas que é bem mais difícil de manejar. Então, quanto mais precoce a intervenção acontecer, ou de fato for uma prevenção a problemas, orientações prévias, aconselhamento, apoio, orientações, né, a chance de não conseguir seguir com o aleitamento é muito menor, né? Camille? Isso me fez lembrar, não sei se vocês tiveram conhecimento, aos últimos meses teve uma revolução nas redes sociais sobre amamentar em público. Sobre o ato de tirar o seio para fora. Sobre uma mãe estar no meio do shopping e amamentar uma criança. Uma criança maior, de 1 ano, 2 anos, ai meu Deus, sendo amamentada. Quanto isso é pequeno frente àquela mãe que quer amamentar, né? Cada mãe tem que ter uma segurança se quer amamentar até os 6 meses, até 1 ano, até 2 anos. Não é uma obrigação, né? Não é, ou não vai amamentar, ou não deseja, ou não quer, ou quer amamentar aos teus 2, 3 anos. Cada um vai ter seu desenvolvimento, né? Cada história vai ser uma história, cada mãe. Se ela tá segura, quer amamentar, quer sentar na praça de alimentação do shopping, quer amamentar, vai amamentar. Isso não tem que gerar um conflito na sociedade se deve ou se não se deve ser feito. Aquele vínculo, aquele ato de amor aí não está prejudicando ninguém, né? Acho que a gente tem que parar para pensar em umas coisas que não tem fundamento. Até essas informações, né, que a gente vê na rede social também fica contraditório para muitas mães, né? Cada uma ou lê, né, em algum blog, em algum site, uma informação, daí passa para o outro, é outra informação, e até com os profissionais da saúde isso acaba acontecendo, né? Então, realmente, a segurança dessa mãe, né, Cris, como é que tu tem visto? Pois é, porque nas redes, elas circulam muito informação, né? Informação não necessariamente é um conhecimento que deva ser levado em consideração. Essa polêmica eu acompanhei bastante, porque acompanhei muitas mães assim, sentindo-se agredidas pela sociedade, assim, como assim, meu filho tem fome, porque na verdade impedir uma mulher de amamentar em público é como que dizer que ela tem que ficar em casa, porque se ela tem um bebê pequeno, nós sabemos que a regularidade do aleitamento não é espaçada, assim, né, o bebê sente fome com uma certa frequência. Impedi-la de amamentar em público é dizer que ela tem que ficar em casa com o bebê, né? E esse enclausuramento no cuidado a um bebê pequeno também tem um impacto emocional importante,
né? Muitas mulheres relatam isso, e a Fran estava falando sobre as dificuldades de manter o aleitamento, e é difícil mesmo, é difícil porque é difícil conciliar com a nossa sociedade, com o modo como a gente vive, que inclui o trabalho, que inclui um horário apertado para fazer todas as coisas. E o cuidado a um bebê é algo que exige uma distância do relógio, né? A gente precisa de um outro ritmo, que é o ritmo do bebê. O bebê ele não nasce sujeito ao tempo cronológico, ele não está sujeitado aos nossos compromissos, ele tem um ritmo próprio, né? E a gente precisa muito se adaptar a esse ritmo logo no começo. Depois, claro, o bebê também vai entrando no ritmo da família. Mas eu acho que isso é importante, a gente tem que ver qual é a mensagem, né? Não amamentar em público significa enclausurar essa mulher com o bebê em casa, porque ele vai precisar ser amamentado. E qual o impacto disso, né, para a saúde dela? Não existe, hoje eu costumo dizer assim, se nós recebemos um bebê no consultório, né, dos profissionais da saúde, se nós medimos esse bebê, pesamos esse bebê, verificamos o ouvido, a orelha e a boca e dizemos, muito bem, seu bebê está bem. Eu digo, não tem como afirmar isso, porque esse bebê só vai estar bem se o cuidador estiver bem também. O bebê, ele é pelo menos uma dupla durante alguns meses, né? O bem-estar, a saúde psíquica desse bebê depende da saúde e do bem-estar do seu cuidador. Então, essas ações assim que apoiam o aleitamento em vários ambientes é uma ação que promove o bem-estar da mãe e, por consequência, garante a saúde do bebê, né? Então, bem, gente, a gente sabemos, né, que esse tema assim é amplo e é sinônimo assim de diversos, né, debates e de informações que ainda precisamos, porque senão nós não teríamos essas prevalências tão baixas de aleitamento ainda hoje, né, no nosso país. Então, para finalizarmos, assim, uma sugestão, algum comentário sobre essa semana tão importante do aleitamento, Camila? Então, acho que é um momento muito importante da sociedade como um todo, buscar as informações adequadas, tentar entender o processo de aleitamento como algo importante no desenvolvimento da criança e como prevenção para tantos problemas, né, que a gente vê hoje em dia em crianças maiores ou até mesmo no adulto. Então, perceber o quanto o aleitamento pode trazer benefícios para a criança na sociedade, né, na vida adulta e futura. Então, terminamos hoje mais um programa Saúde em Foco e estaremos com vocês novamente na semana que vem. Muito obrigada.